Yo, Geek, tudo em cima? Vamos para as inversões do capítulo 1168 no mangá de One Piece. E nós temos algumas informações bem interessantes nessas inversões. Normalmente nossos vídeos de inversões dos capítulos saem no sábado, mas como no sábado a gente fez a live de Lord of Mysteries, a gente tá trazendo agora, eu tô trazendo pra vocês o vídeo da inversão. Já começamos com o capítulo 68 com o título, né? Nesse título nós temos aqui sobre o quarto, né? Colocado aqui como o quarto, a figura que entra para a tripulação, né? O Sanji acaba entrando para a tripulação. Temos então a capa, né? Que é essas partes do Bug. Lembrando que o Bug ele foi separado ali nas suas partes, então tem essa característica bem específica e interessante. Eu fico curioso para saber o que tem de referência, o que o Oda vai se referenciar ali dessas partes do Bug no capítulo 1168. Nós voltamos para falar mais sobre essas questões depois da vinheta. Vamos lá, temos então a revelação do Sanji ali, né, de que ele também quer ir, né, fazer parte ali da tripulação. E basicamente essas inversões vocês vão observar que tem algo a ver com alianças, amizades, nakamas, conexões, né, grupos. É bem importante ver essas ligações que o Oda está fazendo através disso, né. O primeiro que aparece é o Sanji, né, querendo fazer parte do bando dos Mugiwaras, o que pode reforçar algo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no vídeo. O Sanji então está agradecendo o Zeff, né, pelo momento que ele acabou ficando ali com ele, né, que os dois acabaram construindo ali o Baratie, que eles construíram ali este navio para que nenhum marinheiro ou pirata passasse fome nos mares, pelo menos no East Blue, pelo menos no East Blue, né, que pudessem realmente encontrar um refúgio. E assim nós temos essa ligação bem legal do Sanji nessa figura ali juntamente com o Zeff. E nós então temos lá atrás, se eu não me engano, essa é uma arte envolvendo ali algum livro de artes de One Piece, só que estava no capítulo 68. Eu acredito que já tenha alguma referência aqui sobre os nossos personagens. E essa é uma arte que faz uma referência ao Kuma no começo da saga de Egghead. O Oda ele veio e repaginou essa arte colocando todos os Mugiwaras, né? Então nós temos ali Kuma, para quem não sabe, Kuma é urso em japonês. E essa é uma ligação, né? Porque no começo de Egghead nós temos ali essa arte do Oda juntamente com esse urso que já era uma construção em cima do Kuma há algum tempo. Lá, capítulo 118, coisas bem básicas aqui. Nós então temos uma referência, né, do Helmepo e do Kobe saindo ali do lugar onde o Luffy acabou libertando, né? Eles ficaram ali por um tempo meio que sendo recrutados como marinheiros e foram levados pelo Garp para serem treinados, né? Eu acho que basicamente seja ali em Marineford para onde eles foram treinar, né? Servirem como grandes recrutas da marinha. E nós então temos a fala aqui do Mr. Tree sobre o Dory e o Brogy, de que há 100 anos eles fizeram uma grande bagunça, né? Uma grande confusão no mundo da pirataria. E eles ficaram conhecidos como o gigante, né, o gigante azul e também o gigante vermelho, né, Dory o azul e também o Brogy o vermelho, né, fazendo uma referência ali ao Oni vermelho e o Oni azul, que é uma história muito bem ali divulgada na mitologia e nos contos japoneses. Então talvez a gente tenha mais uma ligação aqui a conexões de personagens e a forma como isso está sendo bem abordado e conectado aqui com a temática de One Piece para o capítulo 1168. Meus amigos, eu sei que o hype para esse capítulo está gigantesco e eu espero que o hype para esse vídeo também esteja grande. Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando, falando ainda mais dos nossos conteúdos para a gente continuar trazendo ainda mais essas inversões, essas teorias, brincadeiras que a gente sempre tá trazendo aqui no canal do Geek Brasil. É claro que você também podem se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e também mandar o seu hypar. Continue a fortalecer ainda mais os conteúdos do canal do Geek Brasil pra gente continuar crescendo cada vez mais. Conforme o seu apoio, a gente consegue comprar mais conteúdos e trazer de forma inédita e exclusiva aqui pro canal do Geek Brasil também.
Olá, capítulo 168, nós temos Rain Base, a cidade dos sonhos. Olha só que coisa interessante, né? Rain Base, ali pode ser uma ligação com Mary Josie, pode ser uma ligação ali com a base de Imu-sama. A gente sabe que água tem algo a ver com Imu-sama, né? A gente não tem uma fruta da água ainda em One Piece, né? Não tem uma fruta sobre esse conteúdo ali de forma bem rara. E ao mesmo tempo, base da chuva, né? Quem controla o clima são os deuses. Interessante isso aqui, né? Essas referências que Oda vem colocando. Nós então temos aqui uma forma bem intrigante de que tanto o Jungle e também ali o Full Body, eles fazem uma aliança, né? De acordo com a festa, com a brincadeira ali entre os dois personagens, nós temos ali o Full Body realmente unindo forças com o nosso querido Jungle. Nós temos um pirata e temos um marinheiro, alguém que pertence ao governo mundial e alguém que não pertence ao governo mundial, meio que fazendo alianças. Então, será que nós já vamos chegar a 14 anos atrás? Porque se nós chegarmos a 14 anos atrás, isso já é uma referência de que o Harold e o governo mundial já vão fazer uma aliança para solidificar Elbaf como membro ali do governo mundial, como membro ali desta nação ali relacionado a este grupo de países, o que pode realmente ser uma conexão, né? Fazendo um paralelo ali entre essa ligação de Full Body com o Django e também Imu-sama e Harold. Temos então ali o Usopp apresentando o Clima Tact para a Nami, e controlar o clima é uma das habilidades envolvendo ao Clima Tact. E o mais interessante é que, mais uma vez, controlar o tempo é uma habilidade dos deuses. O próprio Rei Cobra já falou sobre isso, e controlar o tempo é uma das conexões ligadas a Imu-sama. A gente tem uma teoria aqui no canal que o Haki do Conquistador de Imu-sama é quem impede os Akumados de nadarem. Tem uma forte ligação, um forte pressentimento em cima disso. Temos então ali o Sanji falando, né, que as garotas podem chamar ele de Prince, né? Mais uma vez, falando ali a referência. Depois ali o Sanji foi confirmado como um príncipe mesmo ali do reino Germa. E nós então temos o encontro do Luffy com Smoker e Tashig mais uma vez, né? Esses encontros bem engraçados ali de Alabasta. Eu sinto um pouco de falta desses encontros aqui dos nossos Mugiwaras, de uma forma realmente muito engraçada ali, tanto com o Smoker quanto também com a Tashig. E nós temos essa relação ali do Zoro com a Tashig, né? De que ele não consegue lutar com ela, porque ali ela se parece muito com a Kuina. Kuina também é um hint character de Imu-sama, tá? A gente tem aqui uma conexão muito forte de que Imu provavelmente está no corpo ali de Lily, né? A gente tem uma outra teoria aqui no canal de que Lily e Imu, né, trocaram de corpos porque a Lily meio que nerfou o Imu por estar no seu corpo, né? Teve essa troca e assim a Lily acabou indo parar lá em Laugh Tale, né? O seu corpo acabou indo parar lá em Laugh Tale, ficando selado pelo Haki do Conquistador de Joy Boy. Então temos essa ligação também sobre Tashig com Kuina, essa referência ali sobre esse pesar que o Zoro tem, mediante aqui Tashig lembra a Kuina, e a Kuina acreditava através da visão do seu pai de que somente homens poderiam se tornar espadachins poderosos. Lá, capítulo 618, nós temos então proposta, né? Mais uma referência aqui, mais uma proposta. Acho que já dá pra cravar aqui que vamos chegar mesmo a 14 anos neste capítulo, né? No capítulo 1168. Nós observamos ali o Sanji se tornando totalmente pedra, né? É bem engraçado isso, né? Que o Sanji vira totalmente pedra. O pessoal fala, porque Nika estragou One Piece. Corta aí pro Sanji se tornando pedra, sem habilidade, sem poder nenhum. Nem se tratava ali dos poderes, das habilidades da boa Hancock, né? Então a gente já consegue ver realmente que o Oda sempre brincou com isso, né? A batalha ali do Crocodile, a batalha ali do Arlong, o Oda sempre brincou com essas coisas que vai, né, pra um outro sentido na trama. Temos a fala então da Shirahoshi, né, dela recusando o convite de casamento ali, né, na verdade o Van Decken, né, ele queria casar com a Shirahoshi, e a Shirahoshi fala assim, não, né, tipo, você não é meu tipo. E é interessante, né, logo um capítulo depois,
o Oda dando mais uma ênfase aqui de que Shirahoshi pode ser a moça mesmo, né, que está conversando ali com o Loki, né, que esteve conversando com o Loki durante todo esse tempo. E no final ali do capítulo, nós temos o Zoro cortando o Rod Jones, né, o Rod Jones, que eu acho que é um dos piores vilões de One Piece, né, esse cara, ele é inimigo do carisma. O carisma corre dele, né? O Rod Jones corre atrás do carisma, mas o carisma ele é mais rápido. É muito ruim esse personagem, cara. Não gosto dele como vilão de One Piece, não. Mas aí nós temos o Zoro cortando. Eu acho que alguma coisa pode realmente acontecer. Talvez já no final do capítulo 1168, nós observamos ali os Jarls, né? Lembrando que aqueles que protegiam os reis nórdicos eram chamados de Jarl. E também se lê em japonês como Jaro, tá? Se lê como em japonês como Jaro. Jaro, que é o nome ali de um dos gigantes, né, na verdade do principal gigante, fora o Harold e o Loki, e também o Harundin ali de toda essa trama, né, também tem o Dory, Brog, mas vocês entenderam onde eu quero chegar, né, então talvez seja uma conexão ali com o golpe dado no Harold, e aí sim a gente prossegue com toda a confusão que aconteceu há 14 anos atrás no palácio envolvendo ali aos gigantes, né, essa confusão do gigante com o Rei Harold. Olá, capítulo 668, Aliança Pirata. Mais uma vez uma ênfase sobre aliança por aqui, né? Mais uma vez aqui fazendo uma ênfase sobre aliança. Nós na capa temos aqui o túmulo do Barba Branca e o túmulo do Ace. E lá nós também temos essa figura relacionada aos 3 saques, né? Aos 3 copos de saques. O que já dava uma ênfase de que o Sabo estava vivo, né? De que no túmulo do Ace alguém colocou 3 saques. Não poderia ser o Luffy, né? Porque o Luffy ainda não visitou o túmulo do Ace, então só poderia ser o Sabo, né? Já tinha uma teoria muito forte em cima disso. Agora eu fico pensando se essa base desse túmulo, dessa imagem, é alguma referência ali ao Shebeck, algo ali que o Oda pode colocar do Barba Negra, não sei. Eu acho que nós ainda vamos ter a perspectiva do Barba Negra em cima disso, a perspectiva do Roger e mais alguns outros personagens. Por isso que eu tô falando que God Valley ainda não acabou, né? A gente ainda vai voltar para God Valley para ver alguns pontos e algumas visões ali sobre essa história. Nós então temos a aliança do Luffy com o Law. É muito legal isso aqui, né? Porque a Robin fala: Luffy, eu respeito sua decisão, mas em aliança entre piratas também existe traição. Pode não ser a melhor opção, já que você confia muito facilmente nas pessoas. Aí o Luffy: você vai trair a gente? Não. O Law responde não. É muito bom isso, né, cara? Essa confiança que o Luffy tem de uma forma muito fácil ali sobre os demais personagens, né? E isso é mais um fator, né? O Harold, ele é muito inocente, né? O Harold, ele é muito inocente mediante a achar que ele pode mudar ali o sistema do governo mundial de dentro pra fora. Ele tá fazendo uma aliança com alguém que é Imusama, né? Só que ele não sabe, né? Ele tá, como eu já disse, né? A bondade dele tá sendo usada para fazer algo mal ou para perpetuar, acho que é essa a palavra, né? Perpetuar. Tô inventando palavra. Perpetuar o mal. Acho que é essa a definição perfeita. A bondade do Harold está sendo usada para perpetuar o mal, para que o mal permaneça eterno. E isso é bem interessante ver como que até mesmo a bondade pode ser usada nesse sentido. Nós então observamos a fala ali do Law, né, de que o governo mundial estava utilizando ali os poderes dos gigantes para transformar crianças em gigantes e fazer um exército ali de criaturas gigantes, porque até então Imu queria fazer com que os poderes dos gigantes caíssem sobre si, o que fez com que essas pesquisas fossem sendo deixadas de lado, e o Caesar Claw tentou seguir com essas pesquisas para tanto o Big Mom quanto também para o Kaido. Nós então temos uma referência muito legal, que é uma das partes mais icônicas, né? Que é o Law ali com o Chopper em sua cabeça. E agora que eu fui entender, porque o Chopper na cabeça do Law é um hint em character para Imu na cabeça do Saturno. Vocês duvidam? Qual que é a profissão, né? Qual que é o cargo ali do Chopper? Ele é o médico dos Mugiwaras. Nós então temos o Law. O Law, ele é o quê? Ele é o cirurgião, né? Ele é um cirurgião assassino, né? Eu acho que é cirurgião fatal. Deixa eu ver aqui. Law, cirurgião da
da morte. O Law é o cirurgião da morte, né? Um dos epitetos ali do Law é o cirurgião da morte. Nós então temos que ele é também uma temática de médico. E olha só, sabe como você lê assuntos medicinais ou assuntos médicos em japonês? Imu. Então, o Chopper na cabeça do Law é o hint character do que aconteceu em God Valley de Imu na cabeça ali do Saturno. O cara, é uma piada, né? Claro que é uma piada, mas você tem aqui uma referência e um contorno de uma maneira muito legal, né? Você lê Imu para assuntos medicinais e o Oda é tão maluco que ele acaba transfigurando isso na sua própria história, na sua própria trama, o que acaba deixando algo bem legal. E no final, nós temos esse slime aí, né? Essa criatura que pertence ao Caesar e que acabava meio que, tipo assim, protegendo um pouco ali Punk Hazard, né? O que vai dar grandes confusões para os nossos Mugiwara. Vamos para o último capítulo das nossas inversões. Temos aqui o capítulo 1068, o sonho de um gênio, né? Focado no sonho do Vegapunk. Temos ali o Caesar e também o Judith brigando, referenciando ali ao Vegapunk, né? A linguinha ali pra fora. Temos aqui do lado o Judith, desse lado aqui temos o Caesar Claw, né? A maneira como eles cresceram, invejando ali o Vegapunk, né? Que eles faziam parte ali do mesmo agrupamento que é o Mads. Eu não sei se o Oda vai colocar o Vegapunk nesse flashback, mas seria interessante o Vegapunk já aparecer também com algumas ênfases ali em outros personagens. Temos o Dragon vendo o Kuma desaparecendo ali do reino, né, de Kamabaka. Seria assim, eu vejo ali essa construção do Dragon também, né, aparecendo, mas eu acho que o Dragon ainda não vai surgir nesses capítulos. Como eu disse, nós ainda temos que ter a perspectiva do Dragon mediante aquilo que ele acabou recebendo de God Valley, né, do incidente de God Valley. Nós então temos ali o sonho, né, do Vegapunk, ele falando que ele quer um mundo no qual energia gratuita esteja disponível para todos. Vegapunk, seria isso o ideal, o mundo perfeito. O mundo onde energia elétrica flui para todos, sem a necessidade de fios elétricos. Ah, meus amigos, estávamos feitos, hein? Estávamos muito feitos. Temos então o Vegapunk falando que o mundo está repleto ali dela, né? Se esse poder pode ser convertido para uma forma mais acessível, poderíamos extinguir uma das maiores centelhas de guerra do mundo. Estou certo de que a ciência fará isso possível um dia. Ele tá falando sobre esse poder, essa energia que está espalhada para o mundo inteiro. E aí o que o Vegapunk fez? Ele criou a Mother Flame através ali de uma manipulação do mundo. É interessante, né? Porque assim como o governo mundial manipulou o Vegapunk para ele criar ali a Mother Flame, lembrando que o Vegapunk fez isso no intuito da bondade. Então é mais uma vez o bem sendo usado para fazer o mal, para replicar o mal, para perpetuar o mal. Então, Imu usou o Vegapunk para que ele gerasse ali a Mother Flame com a mente, com a perspectiva de que ele criasse ali um poder energético que iria gerar energia para o mundo todo. Só que o que aconteceu, o que rolou, a gente pode observar que Imu usou essa habilidade, essa energia para alimentar Uranus e apagar Lulúcia do mapa. O Vegapunk chega à sua própria conclusão que o governo mundial fez isso e depois explana para todo mundo, né? Interessante, né? Esse paralelo, mais uma vez temos um paralelo do Vegapunk sendo usado, né? O seu bem sendo usado para o mal, e do outro lado nós temos também o Harold usando ali, tendo a capacidade dele do bem, sendo usado também para perpetuar o mal. Nós então observamos ali esse holograma, né? O Kako ataca e aí a Stance fala, é só um holograma. Então talvez tenhamos alguma referência a algum dragão, alguma coisa assim que seja algo que é, mas não é. Vamos ver aí no que o Oda vai aprontar. E no final do capítulo 1068 nós temos o Lute dando essa porrada na cara do Atlas. Confesso pra vocês que foi bem assustador, mas ao mesmo tempo a gente observa essa referência ao olho esquerdo. Mais uma vez o personagem com o olho esquerdo marcado, né? A gente sabe que o olho esquerdo no mapa de Jaya tem tudo para ser Laugh Tale, né? Tem tudo para ser Laugh Tale. É isso, pessoal. Essas foram as inversões
do capítulo 1168, quais são as suas expectativas? Será que finalmente... ainda tem um detalhe, né? Nós ainda temos um detalhe que eu esqueci de falar aqui, ó. Tô falando. Tem um detalhe interessante que eu vou frisar aqui, que é o que? Como nós temos uma referência aqui ao... Acabei até esquecendo de falar sobre isso, cara. Sobre essa arte aqui. A possibilidade do Kuma ter uma referência e essa capa está aqui falando sobre o Kuma, sobre o urso. Talvez a gente tenha uma ideia, uma revelação de que o Shamrock seja o pai da Bonnie. Essa já é uma teoria muito segmentada na trama de One Piece, porque a Bonnie masculinizada, né, de forma ali do gênero masculino no SPS, ela lembra muito o Shanks e o Shamrock. Então talvez nos próximos capítulos a gente consiga ver um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque 14 anos atrás é o ano em que a Ginny é sequestrada. 12 anos atrás é quando a Ginny se liberta ali, se liberta ou consegue fugir, ou libertam ela pra morrer no sol. A gente não sabe direito como funciona, mas a Ginny ela faz de tudo pra manter a sua filha viva, pra que ela chegue ali no reino de Sobe, né? Se eu não me engano, o reino de Sobe é no South Blue, né? Na base sul. Então, talvez, esse é um dos pontos principais do vídeo, eu tava esquecendo. Acabei esquecendo, mudei aqui um pouco a composição dos roteiros e eu acabei esquecendo de olhar, de ver tudo que tinha que falar. Então, temos o ponto principal, que é essa aliança do Harold com Imu-sama e possivelmente a chegada de Ginny em Mary Josie, né? A chegada de Ginny. Eu quero ver como que o Shanks vai reagir ao ver a Ginny sendo colocado como escrava e ao mesmo tempo seu irmão tomando ela como esposa, né? Vai ficar... Shanks vai ganhar mais camadas acinzentadas, né? Ainda mais camadas acinzentadas. O Oda promete cozinhar pra caramba nos próximos capítulos, mas eu ainda tô com expectativas, ó, pro 1169. É ele que o Oda realmente vai colocar algumas características muito importantes para a sua história.